minha gente linda! Hoje eu tô aqui, eu estou em ótima companhia pra gente falar sobre ansiedade. Pois é, ansiedade, dizem que é o mal do século, mas a gente não precisa considerar que isso é uma condição fixa, pode ser, espero que seja passageiro na sua vida, porque existem muitos caminhos para que a gente trate disso, para que a gente cuide disso, para que a gente resolva isso. E eu espero de verdade que esse vídeo e a novidade que eu vou contar para vocês possa te ajudar. E eu tô em boa companhia porque eu tô aqui com uma professora de yoga, que é uma grande amiga minha, que é a Natália. E a Nath hoje ela vai falar com a gente sobre o yoga e a ansiedade, como eles podem estar correlacionados e como que o yoga pode ajudar demais a tratar disso. Então, se você tá aí, se você tá se identificando com tudo isso, continua assistindo esse vídeo. Porque realmente eu encontrei no yoga, Nath, um respiro, um alívio para muitos dilemas, para muitas questões, inclusive emocionais e psicológicas. Então, nas minhas práticas mesmo, com o passar dos anos, eu fui me sentindo cada vez melhor em relação a isso. Eu acredito que muitas pessoas ainda não descobriram como o yoga pode ajudar. E a gente tá com a Semana do Yoga para Ansiedade por vir, que é um projeto nosso, 100% gratuito. Se você quiser participar, gente, eu já aviso, tem link aqui na descrição e no primeiro comentário, mas ao longo desse vídeo eu e a Nath a gente vai explicar como que vai funcionar. E aqui a gente vai te deixar 3 dicas para você que sofre de ansiedade, 3 dicas que vêm dos ensinamentos do yoga e que vão poder te apoiar, daí ser recurso para você no momento em que bate aquele negócio, aquela sensação que é horrível, né, Nath? É. A gente poder voltar para o nosso equilíbrio. Então, muito bem-vinda! Muito obrigada! Muito Sempre um feliz prazer. em ter você aqui, Nath. Como que você, a sua experiência, você como professora de yoga já há alguns anos, com diferentes formações, eu tenho certeza que você já viu na pele, assim, de alunos seus ou até da sua prática pessoal, essa diferença que o yoga traz em relação, especialmente à ansiedade, que é o tema desse vídeo. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Sim. Na verdade, a experiência principal que eu tenho é da minha própria experiência, né? Então, assim, eu sofri de ansiedade, principalmente em 2017, início de 2017. Não foi algo assim que foi que eu precisei de medicamento ou que eu precisei, né, algo muito grave, mas eram indícios que estava vindo e que se não começasse a cuidar, podia sim. Podia se agravar, Podia né? se agravar. Então, eram, por exemplo, situações em que eu tentava dormir, enfim, e não conseguia, porque os pensamentos dominavam a minha mente. E aí, junto com os pensamentos, vinham as palpitações. Gente. Então, o corpo ele vai manifestando, né? Começa muitas vezes na cabeça e isso vai gerando assim no corpo sinais e sensações que muitas vezes tomam conta, parece que são mais fortes que a gente, né? Sim, sim. O corpo sempre se manifesta, né? Então, os órgãos acabam sendo afetados com isso. Verdade. Então, eu tinha muito problema também, acho que é até interessante falar sobre a síndrome do intestino irritável. Eu passei anos da minha vida tendo sintomas, né, indo em médico, em gastro, e na verdade, quando eu comecei a praticar o yoga, na verdade, quando eu fiz a minha primeira formação em yoga e tive esse contato com o yoga, sumiu. Não tive mais nada, assim, não tive mais nenhum problema. Ou seja, não era nada ligado à alimentação, era tudo ligado à minha ansiedade, né? Ao descontrole da minha mente. Então, quando eu comecei a cuidar disso, automaticamente os sintomas físicos começaram a sumir. É um alívio. E você daí? Me conta, né? Onde que você tá hoje em dia? O que que você sente hoje em dia? Em que momento? Se você, como a Nath, já passou por um momento de mais ansiedade no passado, ou se de repente, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, você começou a sentir coisas que você não sentia antes, que é o meu caso. Então, no ano passado, assim, eu tive também insônia, eu tive muitos pensamentos, muitos medos, muitas inseguranças. Foi uma coisa, assim, que veio pra mim como recorrência. Porque às vezes você tem, assim, um dia ou uma semana mais desafiadora, Sim. que você sente tudo isso. Mas quando vai, que nem você falou, né? Eu podia estar me agravando naquela época. Quando você vai vendo que o tempo tá passando e as coisas não estão mudando. Sim. E daí que o bicho pega, né? A gente não pode, gente, é o que eu falo assim sempre para as minhas amigas e que eu já falei aqui para vocês que também são minhas amigas.
a gente não deve se acostumar com uma condição que não seja o equilíbrio, sabe? Porque muitas vezes a gente fala, mas faz parte, e vai deixando. Não, a gente precisa ter uma atitude, ter uma iniciativa que eu sei que muitas vezes é muito difícil, especialmente quando a ansiedade está ligada à depressão. Que a gente tem uma apatia muito grande, que foi o que eu senti ano passado, uma apatia muito grande e a gente tem dificuldade de sair daquele ciclo. Mas hoje, nesse vídeo, você vai ver que com pequenas atitudes, exercícios simples que a Nath preparou pra gente, você consegue ter um alívio, né? Um alívio no seu dia a dia, com uma prática recorrente, né? Porque o yoga também, Nath, fala muito sobre isso, sobre a recorrência, a disciplina, você separar um pouquinho do seu dia para se dedicar a você, para esse autocuidado. E o yoga não é só uma prática física, né? Exatamente. Você pode explicar um pouquinho para quem nunca teve contato? Eu não sei se você já ouviu falar de yoga, você pratica, não pratica, comenta aqui. Mas como que você poderia definir o yoga muito além de uma prática física, Nath? O yoga, na verdade, eu considero uma filosofia, né, muito antiga, e os asanas, que são a prática física, a parte física do yoga, ele é só uma parte, né? Então, do Hatha Yoga, que é o yoga tradicional, ele é uma das 8 partes do yoga só. Então, você imagina, tem outras 7 partes do yoga, mas que muito aqui no Ocidente não é muito divulgado, né? A gente conhece muito mais o yoga pelas práticas físicas. Sim. Então, o que acaba tendo também muitos julgamentos, porque tem gente que acha que yoga é só para quem quer colocar o pé na cabeça. Ou então acrobacias. Eu adoro! Ou mas então até o contrário, isso, né? Ou então até o contrário. Não, yoga é só não é pra mim. Ou é só alongamento, ou é só uma coisa muito... Então, na verdade, não tem nada a ver. Assim, o yoga ele é uma filosofia e você pode praticar o yoga sem necessariamente estar praticando esses asanas tão desafiadores como a gente está comentando aqui. Né? Exatamente, tanto que hoje a gente está aqui com roupas casuais e a gente vai praticar exercícios que estão totalmente correlacionados ao yoga, que vem do yoga e sem precisar de tapetinho, exatamente. Coisa que você pode fazer até dirigindo. Às vezes você está naquele momento que vem as sensações, como a Nath falou, que vem aquela palpitação e que você acha que está perdendo o controle, a gente vai fazer uma respiração que te ajuda e muito. E muitas vezes você está ali controlando, imagina, dirigindo, controlando um veículo, com um bebê no colo, fazendo alguma coisa que você precisa, né, se manter naquela atividade e você consegue dali mesmo se acalmar, né, ou conseguir dissipar essa ansiedade que vem muito forte. E essa é uma das ideias, né, da Semana do Yoga para Ansiedade que a gente vai fazer. Eu vou deixar as datas tudo bonitinho escrito aqui na descrição para vocês poderem se organizar daí, porque lá vocês vão ter acesso a práticas e conteúdos que vem do yoga para poder te apoiar em relação ao desafio da ansiedade. Então vão ser vários dias com vários conteúdos e práticas para você encontrar ali muitas saídas que de repente você ainda não tem encontrado, você ainda esteja vivendo esse desafio, você esteja desanimada, porque muitas vezes parece que a gente não vai conseguir superar. Sim. Então, de verdade, a gente está preparando essa semana assim com muito primor, com muito amor, com muito carinho, para que vocês possam de verdade acreditar. Manter, não é nem manter, é reacender aquela chama da fé, que você fala, não, calma, vai dar tudo certo, agora eu sei o que fazer. Você vai estar mais munida de conhecimento, de informação, de ferramentas, isso é extremamente importante para essa nossa caminhada evolutiva que a gente fala há tantos anos aqui no canal também. E, inclusive, uma coisa que eu queria salientar aqui, Nath, que muitas vezes quando eu pratico lá no meu Instagram, né, vira e mexe eu posto um videozinho meu praticando yoga, fazendo as aulas do Zen Wellness, que você é professora lá também, as pessoas me perguntam, mas eu preciso ter um nível de conhecimento, para quem que é? E, na verdade, assim, é para todos, né? O yoga mesmo, que vem desde lá há muitos milênios, a cultura do yoga é que seja para todos, né? A união entre todas as pessoas nos seus níveis de possibilidade, cada um dentro do seu possível. Então, a Semana do Yoga para Ansiedade, Nath, ela foi pensada para ser bem abrangente. Assim, acho que numa mesma casa, muitas vezes a família toda pode praticar. Ou, de repente, você que já pratica, você que nunca praticou, tem um amigo curioso que nunca praticou, vai ser para todo mundo, né? Sim, não tem nenhuma contraindicação, não tem ninguém que não possa praticar.
Porque é exatamente isso que a gente falou, a gente desmistifica essa coisa do yoga só de asanas ou Só de práticas físicas. Exatamente. Então, mesmo um senhor de idade que não tem mobilidade nenhuma, que se ele consegue sentar somente, se ele consegue sentar na cadeirinha dele, ele pode fazer os exercícios sentado. Adaptando, né? Adaptados. Possível. Então, assim, dá para fazer a meditação, a própria meditação, os exercícios respiratórios. Você não precisa nenhuma condição específica para realizar. Então, é para todos realmente. E daí você já pode avisar na sua casa, os seus amigos, os seus familiares que de repente estão distantes, avisar que a gente vai fazer essa semana. Porque realmente eu amo quando a gente faz essas semanas, porque até eu participo, eu me sinto renovada. A gente sempre aprende algo novo. E outra pergunta que geralmente fazem, que geralmente me mandam por direct, assim, uma coisa mais discreta, mas que a gente tem que falar aqui. Ai, Ju, mas eu queria muito meditar, queria muito praticar yoga, eu queria saber se isso tem a ver com alguma religião, porque eu já tenho a minha religião, e eu tô bem assim. E não tem, né, Nath? Não tem nada a ver com religião. Na verdade, qualquer pessoa de qualquer crença pode praticar o yoga. O yoga é um autoconhecimento, né? Ele é um autoestudo. Então, ele vai te dando ferramentas para que você possa se autoconhecer. E isso não tem nada a ver com nenhuma religião, né? Tem a ver com espiritualidade também. Sim. A partir do momento que a gente fala sobre a nossa essência, a gente acaba falando sobre espiritualidade. Mas isso não tem nada a ver com nenhuma religião, Então, assim, quem é budista, católico, evangélico, qualquer religião pode fazer esse autoestudo, pode fazer as práticas que não tem nenhum cunho religioso nisso, no yoga, né? Então... muito bem. E se vocês tiverem também dúvidas, gente, além desse bate-papo que a gente está fazendo aqui antes das dicas, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo depois, claro. A gente quer poder ajudar vocês e, de repente, desmistificar algumas outras coisas que você gostaria de saber melhor. Mas eu acho que a gente pode partir, então, para o nosso primeiro exercício, Nath, que você vai conduzir, eu vou fazer aqui junto, que esse sim, gente, é universal, é a respiração. Os pranayamas, eles são exercícios respiratórios, eles trabalham o prana, que é a nossa energia vital, e eles têm a capacidade de gerar mudanças de estado interno. Então você pode fazer um pranayama para se energizar, um pranayama para se acalmar, você pode fazer também um pranayama para ansiedade, que é o que a Nath vai ensinar aqui para vocês, que você pode fazer cozinhando, dirigindo, amamentando ou simplesmente paradinho em posição de meditação, mas que é algo que você pode fazer em qualquer lugar e não precisa de mais nada além do que a própria respiração. Exatamente. Então, na verdade, assim, a respiração, o processo, né, de inspirar e soltar o ar, de forma consciente, porque a respiração a gente faz naturalmente, se a gente não fizesse, a gente não estaria aqui. Mas o processo de você prestar atenção na sua respiração acaba também te dando um foco. Então, você, querendo ou não, você faz uma meditação quando você está prestando atenção na sua respiração. Esse já é um primeiro ponto, né? Sim. E a parte fisiológica da respiração também, porque a partir do momento que você consegue fazer um movimento de inspiração profunda, soltar todo o ar de forma lenta, você naturalmente vai diminuindo seus batimentos cardíacos, que é uma dos sinais da ansiedade, né? Quem está com ansiedade é taquicardia, acelera os pensamentos, vai dando aquele desconforto abdominal, enfim. A respiração fica mais superficial, fica aqui em cima, né? E às vezes mais rápida também. Isso. Então, a partir do momento que você começa a controlar a respiração, você vai diminuindo todos esses sinais, porque a gente tem o sistema simpático e parasimpático, né? E quando a gente tá, enfim, tem uma situação onde a gente tá com medo, tá assustado, aciona esse sistema simpático, onde acelera o seu coração, onde você fica mais com a respiração mais ofegante. Então você consegue, naturalmente, de forma voluntária, mudar essa sua condição e acionar o seu sistema parasimpático, que é o sistema oposto, que na verdade quando você está calmo, quando você está prestes a dormir, é nesse sistema que o corpo trabalha. Um estado de mais tranquilidade, você diria? Exatamente. Então, quando você está super relaxado, é nesse sistema que o corpo está. Seu coração está batendo ali tranquilinho, você está tendo uma respiração tranquila, né? Então, você conduzindo a sua respiração da forma como a gente vai explicar aqui,
a gente consegue sair dessa situação de, diria até às vezes pânico ou de ansiedade, enfim, para uma situação bem mais relaxada. Muito bem, podemos, né? Inclusive eu quero dar uns parabéns assim para você que está assistindo até agora. A gente costuma falar aqui, né, no Zen, que se você tá ali assistindo conteúdo, ouvindo uma música, uma trilha relaxante, e você tá ali mesmo, você tá meditando também. Então vamos desmistificar essa questão. Sim. Se você tá aqui até agora nesse vídeo, ouvindo a gente falar, você já tá em processo meditativo. Isso é muito maravilhoso para você perceber que você já deu um passinho aí em relação à sua evolução, que você já tá se desenvolvendo em relação a isso e que meditar muitas vezes é mais simples do que a gente imagina. A gente cria muita coisa na nossa cabeça, né? Mas o processo de respiração pode ser também uma meditação, porque você vai se concentrar nesse processo, você pode contar a sua respiração, contar a inspiração, a expiração, que se você gosta desse assunto, se você quer meditar mais, se concentrar na respiração é um ótimo passo. Mas agora eu passo a bola para a Nath poder conduzir esse nosso primeiro exercício e eu quero muito que você faça daí junto com a gente, que você escreva, relate o que você sentiu. Como que você chegou agora, né, aqui no começo do exercício, e como que você vai se sentir depois dele, tá bom? Então, Ju, eu vou passar um exercício bem simples, que todo mundo vai poder fazer em qualquer lugar. Então, primeiramente, vamos descruzar as pernas, a gente vai sentar de uma forma confortável, então, se você quiser sentar no chão, ou numa cadeira, ou num sofá, ache somente um cantinho, né, tranquilo, onde você, se você puder, se não puder, tudo bem. Sente-se e a gente vai tentar manter a nossa coluna ereta, tá? Se puder também, a gente vai fechar os olhos. Se não puder, se estiver numa situação onde não tem como, tudo bem. Tá bom. Tá? Então, a gente vai fazer uma inspiração contando 8 segundos. Se essa inspiração em 8 segundos for muito desafiador para você, a gente pode reduzir. Aliás, eu posso... Pode, lógico. Eu errei. Tá. 8 é comprido, né? É 4 e 8. Eu fiquei pensando, mas eu acho que eu não vou conseguir. Muito bom. Putz, gente. Não, eu vou... Então, gente, sentando de forma então confortável, a gente vai inspirar de forma que seja confortável para você, tá? Então você vai contar em quantos segundos você consegue fazer essa inspiração e vai tentar soltar o ar, fazer a expiração no tempo dobrado. Então, se você inspira, por exemplo, em 3, você vai soltar o ar em 6, tá? Então, você sempre tentando dobrar. E na hora que você soltar o ar, tenta soltar ele de forma lenta e até esvaziar completamente realmente os seus pulmões. Uhum. E tenta sentir no seu corpo os efeitos que essa respiração faz. Sim. Então, tenta sentir os seus ombros ficando mais leves, sentindo os seus músculos ficando um pouco mais relaxados, mais distensionados. A gente inspira e expira pelas narinas? Pelas narinas, tá? Então sempre vamos lá. pelas narinas. Cada um no seu tempo, tá? A gente não vai nem contar para que não tire do seu próprio ritmo, para você encontrar o seu ritmo e fazer dentro do seu conforto. Não é para ser nada que tenha sensações de falta de ar ou não aguento mais. Não, tem que ser confortável para que você atinja esse estado também de tranquilidade que é a intenção da respiração. Exatamente. É bom falar exatamente sobre isso, porque às vezes a pessoa fica... né? Muito, né? E dá até um barato, uma tonteira, né? Tipo, eu respirei rápido demais ou fundo demais. Então vai no conforto, calma. Tem que ser o quê? Tem que ser uma respiração natural, assim, uma Isso. coisa que te acalme realmente. Então respira livremente, perceba em quanto tempo você faz isso e a sua expiração tenta fazer de forma mais prolongada, vai segurando o ar, mas vai esvaziando até o fim. Esvaziando bem devagarinho. Isso. A gente vai pôr uma musiquinha pra vocês. Vamos lá?
enquanto vocês respiram, eu quero fazer um complemento. Pode continuar respirando aí na sua casa. Para que você faça uma respiração de mais qualidade, lembra de, na inspiração, inflar um pouquinho o abdômen, depois expande um pouquinho a costela, por último a parte do peito. Continua fazendo. E na expiração, na exalação, você faz o caminho inverso, baixa o peito, contrai a costela, esvazia o abdômen, com bastante tranquilidade, porque às vezes a gente está muito nesse ciclo da respiração aqui, né, em cima, no peitoral, que é aquela respiração ofegante, superficial, que vai acentuar essa sensação de ansiedade. Então tira daqui, começa aqui, ó, de baixo, meio, finalzinho, e vai percebendo o seu corpo, se é natural, se é diferente, né? Porque sim, é uma redescoberta, né, Nath? Continuem fazendo, tá? É uma redescoberta a respiração. A gente no dia a dia não usa a respiração completa, né? Exatamente. A gente muitas vezes, por não fazer isso de forma consciente, esquece um pouquinho desses movimentos que são naturais, dessa completude. Você pode usar o seu corpo, mais partes do seu corpo para isso. Vai fazendo aí o último ciclo. Você acha que já deu um tempinho de sentir, Nath? Eu acredito que sim. Eu acho que assim, quanto mais tempo você conseguir fazer, sim, mais você vai conseguir sentir os efeitos, né? Mas se você não tiver tempo para isso, eu acho que o parâmetro vai ser realmente você sentir a sensação. A sensação. Então, se você está sentindo todas aquelas manifestações que a gente comentou no início, palpitação, sudorese e tudo mais, né? Suor, por conta da ansiedade, quando você começa a fazer a respiração de forma concentrada, você começa a sentir esses sintomas indo embora. Então, eu acho que você precisa chegar, né, até o momento em que você se sente completamente bem, completamente calmo, e você entende que já foi suficiente, né? Cada um vai ter seu tempo, sim, tá? E tá tudo bem se você, por exemplo, fizer de uma primeira vez e falar, não, mas eu ainda não tô 100%, não se cobre um resultado imediato. É a consistência, é a recorrência. Se você puder todos os dias respirar durante 5 minutinhos, dentro do seu possível, tá ótimo. Porque daí vai vindo. Muitas vezes a nossa cabeça ainda tá presa, né, a muitas questões que vão gerando esse estado e levam um tempo, muitas vezes, para você absorver de fato, né, essas práticas, especialmente quando elas são novas, esses exercícios. Então vai no seu tempo, mas se você puder, né, sentir de compartilhar aqui com a gente como que você se sentiu com uma respiração mais consciente e aprofundada, a gente vai gostar muito de saber. Nath, vamos para a segunda dica. Temos uma vela aqui ao meu lado. Ela não está aqui à toa, tá, gente? Ela é cenário, mas ela também tem uma utilidade. De repente você tem uma vela em casa. A gente vai compartilhar um segundo exercício e lembrando que na semana do Yoga para Ansiedade, a gente vai ter muitos outros conteúdos, muitas outras dicas e vale você já se inscrever para garantir a sua participação. Vai ser uma semana totalmente gratuita, mas as vagas são limitadas, então é importante que você já clique aqui logo depois que assistir esse vídeo no link que eu deixei para vocês poderem se inscrever e mande também para as pessoas que você acredita que possam se beneficiar. Então eu vou acender a vela, que daí a gente já explica para vocês a questão da visualização. Tem alguns tipos, né, de meditação que usam a visualização como ferramenta para você poder voltar ao foco, sair de algum estado interno de desconforto, e a ansiedade é um deles, que pode melhorar. Mas eu vou dar 2 panoramas, daí a Nath vai complementar também. Para quem está com muitas ideias, excesso de pensamento, às vezes não terminou nem de pensar numa coisa, já está pensando na outra, está com dificuldade de fazer decisões, dificuldade de ter foco, dificuldade de atenção, você fazer uma visualização de um ponto micro, ou seja, de uma pequena partícula, de um pequeno elemento, de um detalhe, pode te ajudar muito a você voltar a ter esse foco que é o nosso estado natural, né? Então, se você puder acender uma vela na sua casa, eu vou até deixar aqui. Se você puder acender uma vela na sua casa, usa o exercício que a Nath passou, né, Nath? Senta, coluna ereta, a respiração e observa a chama da vela. Se vierem os pensamentos, deixa eles virem, mas também deixa eles irem. E você vai entrando num estado de mais foco. E tá ali, você, a chama da vela, é quase hipnótico, né? Mas isso é bom nesse caso. Mas tem também uma segunda dica,
que, no meu caso, eu sou uma pessoa muito detalhista. Você é mais detalhista ou você é mais dessas que fica com esses zilhões de ideias na cabeça e pensamentos e esse excesso, Nath? O que você acha? Eu acho que eu sou mais de ter o excesso. O excesso? É, Eu acho que, em geral, assim, a gente, mesmo eu que sou mais detalhista, tem dias que eu tô, assim, com um ruído mental absurdo. sim. Mas no geral, aí você me conta com quem que você se identifica, né? Com qual desses dois, geralmente dois padrões, né? Que eles podem mudar, eles podem se alterar, mas com qual das duas situações você se identifica? Eu sou muito detalhista no sentido de ser cri-cri com as coisas, sabe? Às vezes eu implico com um negocinho, o quadro tá torto, ela quer virar o quadro, tem a esponja que o marido deixou no meio da pia, daí eu fico encrencada ali com a esponja. Eu entro na minha casa, meu olho vai direto pra bagunça, não vê o que tá tudo arrumado. Então, gente, isso também é uma questão de foco, né? Você tá dando foco pro negativo. Isso pode ser também um detalhista que vai pro lado negativo e não é legal. Então, nesse caso, a gente não quer dar mais foquinhos, sabe? Focar em uma coisinha. Então, a vela talvez não seja um caminho para você, mas você pode pensar no macro. E aí você vai usar a sua janela, olhar para o céu, olhar para uma paisagem que você tenha, se você puder. De repente, está fazendo uma caminhada no parque, quer parar, sentar um pouquinho, contempla o panorama, sabe? A amplitude. Você pode fazer isso com qualquer coisa, às vezes com a sua própria sala, sabe? Fica olhando meio que para o nada, sem focar em algo específico. Então, são duas formas de visualização para melhorar o seu foco, né? Você que está com aquela confusão mental, aquele excesso. Vai no micro. E você que geralmente está muito cri-cri, muito com as coisinhas, com os detalhinhos, fica apegado a alguma ideia por muito tempo, uma ideia só, ou fica com algum ressentimento ali ressoando por muito tempo, vai no macro. Então a gente vai deixar para vocês também essa sugestão para você praticar dentro do seu ritmo, dentro do seu contexto, para você sentir o que acontece. Tá bom? Mas eu quis trazer uma dica pessoal minha, mas a professora está aqui, não é mesmo? Nath, você tem algum complemento para essa segunda dica? Então, a visualização ela pode ser feita de forma mental também, né? Então, não só você visualizando com os olhos abertos, Que ótimo! mas você pode, por exemplo, fechar os olhos e ou fazer visualização ou imaginar som também. Então, por exemplo, você fecha os olhos e você vai escutando, né? Imaginando o som do mar, por exemplo. Incrível. Ou você fecha os olhos e você imagina uma figura. Eu sempre sugiro uma figura que seja fácil, porque se você colocar uma figura com muitos detalhes, a chance da mente escapar é grande. Então, Tá. por exemplo, uma figura geométrica, que é uma coisa simples, um círculo, um triângulo. Então, você coloca lá mentalmente um triângulo e tenta manter o foco nessa figura simples. Ótimo. Então, também é uma outra dica, fazer uma visualização com os olhos fechados. Acho que varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue se Exatamente. concentrar mais de olhos fechados ou de olhos abertos. Então, são duas opções para quem quiser, enfim, né, se identificar. Trabalhamos com opções, né, gente? Porque se a gente quer atingir o maior número de pessoas, se a gente quer que isso chegue a qualquer pessoa, a gente tem que pensar justamente nisso, que cada um tem as suas particularidades, o seu jeitinho de fazer e que vai se encontrar em algumas ou muitas técnicas, mas é super importante que você vá se conhecendo e se percebendo, porque daí você vai criando, assim, os seus próprios rituais, com os exercícios e com as coisas que você sentiu que combinam com você, que fluíram para você, é justamente essa ideia. Porque o autoconhecimento é isso, gente, é você saber aquilo que funciona para você e aplicar no seu dia a dia dentro do seu tempo, né? Bora para a terceira dica, então? Sim. A terceira dica, a gente sugere um ritual, né? Então, quando a gente fala em ritual, a gente acaba incluindo isso no nosso dia a dia, né? Como tomar banho, escovar os dentes. Então, se você conseguir colocar isso como um ritual no seu dia a dia, a prática, a consistência de você praticar sempre, todo dia, é isso que vai levar a você realmente afastar a ansiedade. Eu acredito que a mente, ela é treinável, assim como o nosso Super. corpo. Então, o nosso corpo também, se a gente começa a praticar uma atividade física, não vai ser no primeiro dia que a gente vai conseguir os resultados que a gente espera, né? Então é com a consistência, a gente treinando ali 2 vezes, 3 vezes por semana ou todo dia, em algum, né, 1 ou 2 meses a gente já começa a sentir os efeitos disso. Com a mente é a mesma coisa. Então imagina, a gente passa a vida inteira
com uma mente super acelerada, Sim. pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo todos os dias da nossa vida. Então, é normal que isso demore assim, alguns dias para que você consiga sentir os efeitos disso no seu dia a dia. Quebrar esse ciclo, né? Quebrar esse padrão. Então, se dê o seu tempo e seja gentil com você também, tá bom? Não precisa se cobrar de um resultado imediato, que nem a Nath está falando. Você foi de um jeito a vida inteira e, de repente, o seu corpo, né? O seu corpo, a sua cabeça não sabe ser de outra forma. Você vai treinar para que venha um novo eu, né? Um novo pensar, um novo sentir. E isso leva um tempo, então pega leve aí com você, seja gentil, mas esses rituais eu amo, sabe, Nath? Eu tenho os meus rituais e é bem aquilo que eu falei. É importante você ir testando várias coisas para você encontrar o que vai caber no seu ritual, você vai criar o seu ritual. Exatamente. E isso pode ser colocado na sua agenda como realmente uma ação ali, uma atividade do seu dia. Então, pode ser de repente depois do seu trabalho, que é um momento que você está mais tranquila, ou quando você acorda, aí varia de pessoa para pessoa. Pode ser durante o banho, ou pode ser antes de dormir. Mas o ritual é algo que vai se encaixar com cada um. Pode ser acender um incenso, sentar sobre um tapetinho ou sobre uma almofada. Pode ser colocar um mantra, uma música bem suave e fechar os olhos e ir para um cantinho da sua casa que não tenha barulho, que não tenha outras pessoas, não tenham dispositivos eletrônicos ligados, enfim. Então acho que cada um pode criar o seu ritual. Tem gente que no próprio banho, então entrou ali no banho, fechou a porta, liga uma musiquinha, então você tá ali com você mesmo, então já faz as suas respirações, as suas visualizações. Eu acho que o momento do banho é um momento muito legal, porque a água já vai limpando e você consegue ter essa conexão, né? Você tem essa conexão com a água também, que aumenta o poder de meditação. Então, são vários momentos, aí basta achar o que funciona melhor para você no seu dia a dia, mas colocar isso como um ritual, na sua agenda, né? Como um cronograma do seu dia, uma parte do cronograma do seu dia. E é uma parte muito importante, porque é você se dedicando para você e lembrar de quão importante você é. Quanto mais você se cuidar para você e por você, melhor para as pessoas que te cercam também. Eu sei que tem muitas mães aí que me acompanham, e a gente tem que se doar numa intensidade, a Nath também é mãe, a gente se doa numa intensidade. E também tem mães de pets, mães de plantas, não precisa ser mães de ser humaninhos, mas cada um de nós tem 1000 responsabilidades. A gente sabe que existe uma doação diária para N fatores e que muitas vezes a gente se deixa para depois. Então o ritual é super importante para você se reconectar com você, com a sua essência, para você parar, ter esse respiro, porque isso é manutenção da sua saúde. E com certeza quando a gente está mais equilibrado, quando a gente está mais conectado com a gente, e vem um momento de ansiedade, vem um contratempo, vem um desafio, se você está já dessa forma assim, mais equilibrado, você consegue lidar melhor, você está mais resiliente, né? E você consegue lidar melhor com aquilo que for necessário. Diferente de quando a gente vai acumulando, né? Acumulando ansiedade, acumulando problemas e questões e pensamentos. Então, nesse ritual também faça um esvaziamento, sabe? Eu sempre gosto de, na inspiração e na exalação, eu inspiro aquilo que eu estou precisando, então eu estou precisando de mais paciência, então eu imagino a paciência vindo, e na exalação eu imagino, sei lá, a mágoa saindo, a preocupação saindo, a ansiedade saindo, então você vai construindo aí no seu ritual as intenções que você precisa trabalhar. E é isso, gente. Pega leve com você, seja gentil com você. A gente tem aí um novo ano de possibilidades. Tem a semana do Yoga para Ansiedade, que a gente pensou justamente para vir assim logo de começo, porque a gente tem recebido, Nath, você também deve receber muitas mensagens de pessoas que estão sofrendo, que não estão conseguindo dormir, que não estão conseguindo sentir nem prazer nas coisas simples do dia a dia, porque estão muito presas a essas questões. E a gente super entende, porque a gente também tem os nossos desafios. Mas uma vez que você vá entendendo esse caminho do autoconhecimento, aquilo que funciona para você, eu tenho certeza que essa autoconfiança vai te ajudar e muito a sair dessas questões que a gente não está imune, não. Não é porque eu e a Nath a gente pratica yoga, que a gente medita, que a gente não tem problemas, que a gente não vai sentir mais ansiedade nunca mais. Não é isso.
é saber lidar, é saber o que fazer na hora que você precisa. E isso vai te deixando cada vez mais tranquilo aí do seu caminhar, do dia de amanhã, porque senão a gente fica muito refém de tudo. Sim. Então, eu, pelo menos hoje, me sinto mais segura nesse cuidar, né? Então, se acontecer alguma coisa, eu meio que sei o que fazer e eu sei que eu tenho que entender que não é do dia para a noite, muitas vezes, mas que a gente tem a informação, tem a prática, tem a consistência, tem os rituais para te apoiar aí nessa sua caminhada. Nath, obrigada. Você é muito bem-vinda mais vezes aqui. Eu adorei. Se deixar, a gente fica falando, né? Sim. Espero que vocês tenham gostado, né? É realmente um bate-papo um pouquinho mais longo, porque esses assuntos não podem ser superficiais. A gente sabe o quanto que a vida fica afetada por conta de ansiedade. Realmente, assim, os nossos maiores pedidos são de conteúdos e de práticas para isso, mas em breve a gente começa, então, a Semana do Yoga para Ansiedade. Lembra que tem link na descrição, nos comentários. E se você quiser um outro vídeo sobre o assunto, se você quiser a Nath aqui fazendo alguma outra prática com a gente, de repente uma prática de yoga dos asanas, né, das posturas. Sim. Ela é muito bem-vinda, você é muito bem-vinda. Então, já está convidada. Obrigada, você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai anotando tudo. De tempos em tempos a gente volta aqui no Zen Studios para trazer as novidadinhas para vocês. Um super beijo no seu coração. Nath, gratidão imensa. Obrigada, por ser contribuição, por ajudar a gente com esse tema, ajudar a gente com o seu conteúdo e parabéns pelo trabalho lindo que você faz. Não é por ser minha amiga que eu poderia pensar diferente, assim, realmente você é muito, muito dedicada, uma mulher maravilhosa, uma profissional incrível e obrigada, que é totalmente contribuição aqui pra gente. Obrigada, Jo, e a você também, né, que está proporcionando tudo isso às pessoas, a informação, eu acho que a gente podendo passar coisas tão simples, né, para as pessoas, podem tirar elas de... esquece às vezes, né? Às vezes a gente nem imagina. Mas, né, podem ter pessoas em situações que realmente estão precisando, né? Às vezes uma pequena dica que a gente pode dar, contribuir para uma vida mais tranquila para alguém, assim isso é gratificante. Então, é isso que a gente espera. Essa é a nossa missão. Um beijo para você e até o próximo vídeo.